Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que a cobrança do Fundo Rural sobre as exportações indiretas são inconstitucionais. Para falar sobre o assunto, procuramos o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Balsas, o senhor Luiz Schwingel. Veja a reportagem. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram na última semana, por unanimidade, que a cobrança do Fundo Rural sobre as exportações indiretas são inconstitucionais. A ação é vista como uma vitória por muitas entidades, mas para boa parte dos produtores, a decisão ainda gera desconfiança e dúvidas. O Fundo Rural começou a ser cobrado em exportações indiretas em 2010. No entanto, a Receita Federal publicou uma instrução normativa que instituía a cobrança de contribuição previdenciária em exportações feitas pelas trades. Pequenos e médios produtores rurais se sentiram penalizados e, desde 2013, entidades do agro e do setor de exportações pediram ao STF que a norma fosse revisada. Na última quarta-feira, dia 12, os 11 ministros entenderam que a Constituição Federal, ao dar imunidade de tributação aos produtos exportados, não faz distinção sobre o modo que essa exportação é feita. Na prática, o produtor rural, quando remete uma movimentação comercial exportadora, está remetendo para uma trade, empresa que vai facilitar e permitir a exportação da sua produção. O que ainda gera dúvidas é se a movimentação ainda gera uma retenção do Fundo Rural, ou seja, retenção de imposto do tributo devido naquela operação no valor integral da nota de venda. Para entender melhor como funciona e do que realmente se trata a resolução ainda não publicada, procuramos o presidente do Sindibalsas para falar sobre o assunto. O Sindibalsas entrou com a ação através do Dr. Jefferson Rocha, advogado de Santa Catarina, onde que pedia a suspensão dos pagamentos desse tributo. Em 2010, o STF deu 11-0 de ganho para nós da causa. Em 2011, do mesmo jeito. Daí, quando veio 2017, perdemos por 6-5. Isso nos trouxe um grande problema para nós produtores. No entanto, quem estava amparado com a ação dos Sindibalsas e através de seus advogados particulares, deixou de recolher esse tributo, que era de 2,5%. Então, de lá para cá, vem esse emblema aí de paga-se ou não paga-se. Teve gente que recolheu em juízo, está depositado em juízo, e assim foi até hoje, até a nossa vitória da semana passada por unanimidade. Em relação às trades, o presidente do sindicato falou sobre os tributos relacionados às exportações. Nós, agricultores aqui, quando nós entregamos a produção para a trade, subentende-se que ela vai exportar. Então, se foi cancelado o tributo nas exportações, nós estamos livres, não temos mais nada a ver com isso. E isso vai atingir até quem fizer vendas diretas no Brasil mesmo, no país. Então, isso deve atingir a todos os produtores. E se foi entregue na trade para exportação e ela não fez a exportação, industrializou aqui, ela que cuide, que ela está com esse problema na mão. Outro assunto muito comentado entre os meios é em relação aos refins. De acordo com Luiz Schwingel, o melhor a se fazer é deixar ver o que vai acontecer depois da publicação do veto. Nós, por enquanto, ainda temos que aguardar, porque até chegar a definição final e para diário oficial, deve levar uns 15 dias ainda. Então, nesse período aí, o agricultor tem que ter cautela. Se for recolher, que deposite em juízo, entendeu? Para depois poder reaver a volta. Já em relação aos recolhimentos atrasados, assunto também que vem incomodando a classe produtora, principalmente relacionados aos anos 2015 a 2017, o presidente do sindicato foi categórico quanto ao assunto. Nós
associados do Sindibalsas estávamos amparados pelo embargo que foi feito, entende? Então, nesse período, a gente ficou só pagando uma taxa de manutenção das custas do advogado, e quem recolheu, quem fez o refis, com certeza tem direito a isso de volta. Mas daí vai ter que ser entrado cada um numa ação individual, daí que venha o que os especialistas estão dizendo. Talvez fosse melhor de fazer um mata-mata, esqueceu para trás todo mundo e daqui para frente é outra história. A classe produtora, ao longo dos anos, vem sendo prejudicada pelos fatores climáticos. Na safra 2015-2016, que foi a pior do Maranhão, sobrou um alto índice de endividamento, deixando produtores em situação comprometedora em relação às suas finanças. Recentemente, foi normalizado a Resolução 4.755/2019 do Conselho Monetário Nacional, que trata da linha de crédito para quitar dívida de operações de crédito rural contraídas até o dia 28 de dezembro de 2017. De acordo com os documentos, as renegociações podem ser solicitadas pelos produtores, junto às instituições financeiras, que devem estar com estes normativos dentro de 10 dias, porque o Ministério da Economia autorizou, pelo meio da Portaria 48, a equalização dos juros para as operações previstas na resolução. O governo fez uma renegociação através do BNDES, as entidades que trabalham com esse banco e repassam os recursos, para que é a resolução 4755 de 2019, que saiu no Diário Oficial semana passada, aonde que todos os débitos vencidos ou vincendos até 28 de dezembro de 2017 podem serem feitos uma renegociação por 12 anos com até 3 anos de carência. Essa resolução deve estar chegando na próxima semana junto às instituições financeiras e poderá incluir débito de outras agências junto, fazendo um pacote só, desde que a agência que ele trabalhe concorde com isso, que tudo vem com uns requisitos. Cabe à instituição financeira aceitar, mas ela está disponível e será uma maneira de ajudar nessas pendências passadas.